Por um minuto. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Até aqui o Senhor tem falado conosco e eu te peço, continua falando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pela tua infinita misericórdia, que possamos ouvir a tua voz nessa manhã, Espírito de Deus. E possamos nos alimentar da tua palavra, e que essa palavra seja uma palavra de poder, uma palavra que transforma as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que toda inquietação, que tudo que não provém de ti caia por terra. Passa teu sangue, Jesus, em toda a rede visível e invisível deste lugar. Que não haja problema na rede elétrica, que não haja problema na internet, que não haja problema nenhum, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua voz, Senhor. E possamos crescer e ver o teu milagre acontecer, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei quanto a você, mas a presença de Deus flui muito forte nessa manhã, e eu creio que é uma manhã de milagres, amém? Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8, amém? Acharam aí? Só um achou? Meu Deus do céu. Ah, sim. Atos 1, 8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Irmãos, esse mês estamos falando sobre intimidade com Deus. E para você ter intimidade com Deus, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? E é interessante que Jesus estava falando algo aqui. Quando você vai em Lucas 24, 49, Jesus diz assim para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aí Atos 1,8 que lemos, está se confirmando, dizendo: vocês receberão poder do Espírito de Deus. O Espírito descerá sobre vocês. E o que me chama a atenção é que nós vimos aqui que o Espírito Santo é o selo que nos torna testemunhas de Cristo. E o Espírito Santo é Deus, amém? Então nós precisamos não somente ser revestidos do Espírito, nós precisamos aprender a ouvir o Espírito. Porque quando você ouve a voz de Deus, você gera intimidade com Deus. E quanto mais você ouve, quanto mais você está com seus ouvidos atentos, mais você vai tendo uma afinação com o Senhor. É tanto que, humanamente falando, se tem uma coisa que ninguém tem igual a ninguém, é a voz, sabia? Cada um tem uma voz, por mais parecido que seja, mas existem equipamentos que dizem de quem é aquela voz. Então nós precisamos realmente conhecer a voz de Deus. E nós olhamos aqui, e quando nós estamos falamos de testemunhas, porque Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas quando forem cheios do Espírito Santo. Quando nós falamos de testemunha, é bom recordar que você só pode ser testemunha através daquilo que você vê ou que você ouve, ou ambos. Ou seja, o que faz de você uma testemunha ocular ou uma testemunha auricular? Ou você ouve ou você viu, as duas coisas. Então aqueles homens, eles ouviram e viram a manifestação de Deus. Agora, é muito importante você reconhecer a voz de Deus, irmãos. Jesus diz em João capítulo 10, que Ele é o bom pastor, e as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Ou seja, elas reconhecem a voz do seu pastor, de Jesus Cristo. Então nós temos que conhecer e reconhecer a voz de Cristo. E aí já começa. Você tem que saber quem fala com você.
Assim como alguém que você tem muita intimidade, você conhece bem, quando ele liga para você, mesmo que não apareça o nome, que a pessoa fala, tudo bom, você fala fulano, você sabe quem é. Você sabe quem é. Então você precisa reconhecer, porque se você não reconhecer a voz de Cristo, você não seguirá a Cristo, você seguirá a doutrinas, a invenções, a qualquer coisa, a uma promessa menos a Cristo. Porque ele foi claro, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Tranquilo? Agora, somente conseguiremos reconhecer a voz de Deus em meio a tantas vozes quando temos intimidade com Ele, irmãos. Porque muitas vozes falam. Você ouve muitas vozes. E qual é a importância de você aprender, de você reconhecer a voz de Deus, a voz do seu Espírito? Qual é a importância? Porque quando você chega nesse ponto de você reconhecer a voz de Deus, de você saber que é Deus que está falando com você, seja de uma forma direta, seja dessa forma direta, seja alguém pregando a palavra, seja você lendo a palavra, seja em sonhos, um louvor, enfim. Quando você chega nesse ponto dessa intimidade que você ouve, você sabe, Deus está falando comigo. Por exemplo, algo que às vezes acontece comigo. Às vezes eu estou andando ou estou em algum lugar, eu vejo uma frase que não tem nada a ver com a Bíblia. E quando eu leio aquela frase, o Espírito fala, você entendeu? Eu entendi, Senhor. Às vezes alguém pensa que eu estou louco, porque eu começo a falar em voz alta, mas não tem ninguém. Ou você às vezes está vendo televisão, ou alguém fala algo, ou você está ouvindo uma palavra, e aquilo chama a sua atenção, ou você está lendo a Bíblia, já não sei se acontece com você está lendo algo que você já conhece, mas você leu e algo diferente aconteceu naquele momento. Então você está ouvindo a voz de Deus, ou de forma audível, não sei. Cada um tem as suas experiências, cada um exerce o dom na medida da fé que Deus lhe conceder. Então você não pode julgar ninguém. Não sei quantos de vocês já ouviram a voz de Deus de forma audível, não no coração. E o Espírito também, a palavra diz que ele testifica com o meu Espírito. Então ele fala de dentro para fora também. Enfim, você é que precisa buscar o entendimento, a espiritualidade necessária na palavra para reconhecer qual é a voz que fala com você. Algo que você aprende muito, tanto no profético, como nessa intercessão que nós começamos agora. Que existem 3 vozes que falam com você. A voz que vem de Deus, a voz do seu coração, do seu sentimento, e a voz que vem do inferno. E você tem que discernir qual é a voz que fala. Porque às vezes é o seu sentimento falando mais alto, e você diz que é Deus que está falando e não é. Por exemplo, alguém chega para mim chorando e dizendo, pastor, me ajuda, e que não sei o que, e tal. Aí eu me emociono porque eu sou humano, e eu falo para ela assim, não, em nome de Jesus isso já mudou. Eu estou falando, Deus não mandou eu falar nada. Deus pode cumprir? Pode. Porque a palavra diz que Deus honra a palavra que sai da boca dos seus profetas. Mas tem que ficar bem claro, ó, irmão, Deus não me falou nada, mas pela fé eu estou te falando. Só que quando você não tem a maturidade, tudo seu é assim diz o Senhor, e não é assim que diz o Senhor. Tranquilo? Então só que quando eu começo a aprender, e eu estou disposto a ouvir a voz de Deus, o que acontece? Portas são abertas. Portas são abertas para você viver muito mais de Deus nessa terra. Sabia? A voz de Deus abre portas. É a voz de Deus que abre. Porque pela palavra tudo foi feito. Quando aquela mulher perguntou, quem é? Onde é que está para a gente adorar? E Jesus disse, eu sou que falo contigo.
Quando você ouve a voz de Deus, portas se abrem. E já fica aí para você ir pensando, qual é a porta que você precisa nessa manhã? Porque essa é uma manhã de milagres, amém? Porque eu quero falar de duas portas aqui de forma muito rápida, que pelo ouvir a palavra, elas se abrem. E as duas portas geram milagres. Milagres, quando eu falo milagre, é aquilo que nem um médico pode fazer. A primeira porta chama a porta da fé. Romanos 10, 17. Um versículo para alguns muito conhecido, sim ou não? Romanos 10, 17 diz assim. Irmãos, eu estou falando meio assim porque eu estou aparelho nos dentes. Está me roubando a minha dicção e me dá sede. Romanos 10, 17 diz assim. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas ou a palavra de Cristo. Por onde vem a fé, irmãos? Pelo ouvir. Ou seja, a palavra de Deus gera essa fé. Se você não tem seus ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, a sua fé não vem. Às vezes você está na igreja, ou você está em casa me assistindo, mas você está olhando para o teto, está se distraindo com o menino, em casa ainda faz uma pipoquinha, parecendo que está assistindo um filme, você se distrai, você só está ali de corpo, o seu espírito está longe. Você precisa estar atento. Por que eu estou falando isso? Vai lá em Atos 14, verso 8. Você tem que estar muito atento quando Deus está falando. E não estou dizendo que eu sou Deus, mas eu sou um canal por onde Deus flui. Quando eu estou lendo essa palavra, quando alguém lê essa palavra, chamado palavra de Deus para você, Deus está falando. Vai aí em Atos capítulo 14. Atos 14, verso 8. Olha que interessante, irmãos. Grava bem, essa é uma manhã de milagres, amém? Atos 14, verso 8 diz assim. Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento, ou seja, ele nasceu aleijado, ele nasceu. E, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. O que é que ele fazia, irmãos? Ouvia Paulo pregar. E olha que interessante. Ele não estava ouvindo Deus, ele estava ouvindo Paulo pregar. Mas quem é que estava falando através de Paulo? Por isso que a palavra irá dizer, não julgue o profeta, analise a profecia. Porque os nossos olhos humanos sempre julgam aquele que está falando. E se esquece que aquele que fala, Deus, o Eterno, não me importa quem é que ele está usando. Como costumamos brincar, se ele usou uma mula para falar com um profeta, imagine se ele não pode usar a mim que sou um pecador, um ser humano. E aqui diz, ele ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, ou seja, ele estava ouvindo, levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. Irmãos, um homem aleijado, ouve uma pregação de Paulo, e ele estava tão fixado em Paulo, porque é isso que você não entende. Você imagina o burburinho, você imagina menino, porque Paulo estava pregando na rua. Se dentro da igreja uma criança faz barulho e você se distrai, sim ou não? Imagine na rua. Animais andando, cachorro latindo, gente falando, passando. E talvez você já viu isso acontecer nas praças. Às vezes tem alguém pregando e ninguém para, não é assim? Fica todo mundo andando, um diz assim, rapaz, esse cara não tem o que fazer, não. Talvez alguém estava falando isso, mais um charlatão, mais uma doutrina nova. Porque tudo era novo quando naquela época. Cristo era conhecido como aceita o caminho. Eles tinham Cristo como um impostor, como um charlatão, como um falso profeta.
Então Paulo estava ali falando, talvez numa praça, e todo mundo para lá e para cá, só que aquele homem era aleijado, então ele já não podia andar. Mas a palavra diz que ele fixou os olhos em Paulo, de uma tal forma, que Paulo viu nele fé, e ele viveu o milagre. Olha que interessante, não foi a fé de Paulo. Aquele homem estava tão fixado no que Paulo estava falando, tão fixado, que eu creio que o mundo se desligou. Era como se fosse só ele e Paulo, ao ponto de chamar a atenção de Paulo. De uma tal forma que Paulo viu nele fé o suficiente para ser curado. E Paulo gritou em alta voz: levante-se. Ou seja, irmãos, abra os seus ouvidos. Se você tem dificuldade de se concentrar, feche os seus olhos humanos. Quando falamos assim, feche os teus olhos, não é misticismo. É para que você não se distraia com nada. Coloca os teus ouvidos realmente no trono de Deus. E como disse Eli para Samuel: olha, Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, diga: fala, que o teu servo ouve. Você precisa fixar, você tem que abrir os seus ouvidos espirituais. De uma tal forma que essa fé, que essa palavra gere fé, porque ouvir gera fé. Ouvir, irmãos, mas como nós falamos, escutar de verdade. Não só simplesmente algo entra de um lado e sai do outro, e quando você sair daqui dessa porta, você nem lembra o que foi falado. Mas é você entender que os teus ouvidos, quando estão abertos para ouvir a palavra, um milagre já está sendo gerado. E Deus não é mentiroso. Então você precisa fixa os teus ouvidos no Senhor. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Deixa os teus achismos de lado. Pare de julgar e preste atenção no que está sendo falado. Porque quando Paulo entra em Atenas, no Areópago, alguns deram ouvidos e outros disseram: quem é esse tagarela? Mudou alguma coisa, irmãos? O Areópago hoje é a igreja. E algumas já virou realmente uma arena, que bota um círculo no meio e fica todo mundo em volta. É o Areópago. Cheio de filósofos, de gente cheia de si mesmo. Hoje você não sabe nada, mas você tem o Google para dizer que é você que sabe. Então uns ouviram e decidiram ouvir mais de Paulo, e muitos se converteram. Outros disseram: quem é esse tagarela que vem com uma nova doutrina? Então, quando você se desliga de tudo e fixa o teu olhar espiritualmente falando, abre os teus ouvidos, isso gera uma fé, porque está todo mundo ali e você está fixo. Senhor, isso é para mim, Pai, é hoje, aquilo que eu sei que o homem não pode fazer, o Senhor fará, e você está ali intercedendo, algo está sendo gerado dentro de você. E isso vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não existe nada mais profético, não existe nada mais poderoso e verdadeiro do que as Escrituras, que por misericórdia você tem direito ainda a carregar na mão nesse país. Porque no mundo, não se iluda, muitos lugares já proibiram. Não proíbe ao Corão, não proíbe a Torá, mas proíbe os evangelhos de Cristo. Porque Cristo é a verdade que liberta, que cura, salva, batiza no Espírito Santo. Esse nome tem poder, como muitos falam. Então essa é a primeira porta que se abre, uma porta chamada fé. E essa fé não é gerada no meu achismo, essa fé não é gerada porque eu achei o pastor, ele fala bem, não, é gerada pela fé de ouvir. E esse ouvir aqui vou praticar. Se Paulo não mandasse aquele homem levantar, aquele homem ia levantar sozinho, irmãos. Ele ia levantar sozinho. Porque era algo, eu fico tentando imaginar na minha mente limitada, era algo tão profundo, que eu imagino que o olhar daquele homem estava assim, ultrapassando o espírito de Paulo.
Ele não estava vendo Paulo, no meu entendimento, ele estava vendo Deus, os céus abertos. Porque era algo tão impactante que chamou a atenção de Paulo, irmãos. E Paulo estava acostumado a pregar e as pessoas ficarem olhando para ele. Então, olhar para Paulo não queria dizer nada. Uns olhavam e gostavam, outros olhavam e chamavam ele de tagarela. Mas aquele homem foi diferente. E perceba, somente aquele homem recebeu o milagre. Deus não tem filho prediletos. Você acha que só aquele homem que estava ali, somente esse homem é que tinha uma enfermidade, irmãos, ou tinha um problema, sei lá qual? Mas essa porta foi aberta, porque, como nós falamos aqui, irmãos, ouvir gera fé, e essa fé gera milagres. Senhor, já pesquei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou lançar mais uma vez. E tem um detalhe: Pedro mal conhecia Jesus. Jesus estava, entre aspas, começando o seu ministério. Era mais um barbudo do cabelo grande, tagarela andando na beira da praia. Era apenas para alguns um profeta, para outros falso profeta. Jesus ainda não tinha se revelado: eu sou Deus. Agora você imagina, do jeito que Pedro era bruto, irmãos, chucro, que gostava de dar coice, um homem duro, cansado, cansado você já, eu não sei você, mas a afiadura fica bem afiada quando eu estou cansado. Eu falo, não quero saber de nada, eu vou dormir. Imagine um cara pescar a noite inteira, de rede, não é de anzol, rede de arrastro, aquilo é pesadíssimo. A noite inteira, não é o que a Bíblia diz? E chega de manhã, está ele lá lavando as redes, arrumando, talvez já tinha até dobrado todas as redes, irmãos. E um cara chega e diz: faz favor, traz esse barquinho aqui que eu preciso falar. Eu fico imaginando a cara de Pedro, irmãos, olhando para ele assim: esse cara está de brincadeira comigo. Ele só pode estar de brincadeira. E Jesus fala, sabe-se lá quantas horas. Porque hoje a gente tem pressa. Naquela época, às vezes passava o dia. Porque Jesus passou o dia falando e ensinando. E de tarde ele falou assim: rapaz, e agora? Onde é que esse povo vai comer? E depois de tudo ele diz: lança a rede. Eu fico imaginando Pedro pensando: mas eu vou ter que dizer, olha, eu não vou pagar esse mico, não vou. Mas ele ouviu. Ou seja, não importa se o teu coração é duro, não importa se você é ou não pecador, não importa se você é crente ou não, é isso que você precisa entender. Nós estamos falando de fé. Ou você acha que tem gente no mundo aí que não tem fé? Não importa. Quando você ouve o que Deus fala e você pratica o que Deus está falando, o próprio Deus responde, porque Ele não mente na sua palavra. E Pedro lança, e aí vem a bonança. Ao ponto de, alguns dizem que Pedro disse: se afasta de mim porque eu sou pecador, Senhor. Então, irmãos, é por ouvir. Essa ouvir gera uma intimidade. Esse ouvir de Pedro gerou uma intimidade tão grande com Jesus, que Jesus em sequência disse: agora, Pedrão, larga tudo aí. Não se preocupe, mas Senhor, eu tenho dívida para pagar, isso aqui é meu ganha-pão. Larga tudo e me segue, farei de você agora um pescador de homens. O que Pedro fez? Largou tudo imediatamente, porque ele entendeu que a voz que falava com ele não era uma voz qualquer. E Pedro era casado, tinha família. Então, irmãos, essa é a primeira porta, quando você se dispõe a ouvir a voz de Deus. Lembre-se, Pedro não estava andando 3 anos com Jesus, talvez fosse o primeiro dia que ele andaria com Jesus, mas ele ouviu. É por isso que às vezes você passa 50 anos e não acontece nada, e o outro só foi na igreja uma vez e parece que roubou a sua bênção, porque é fé. Então essa é a primeira porta. Quando você ouve a Deus, essa porta se abre. Essa porta chamada fé.
E quem tem fé, não é, irmãos, como um grão de mostarda, pode dizer para um monte, sai daqui e vai para ali. E Tiago irá dizer que se você orar e não duvidar no seu coração, ou seja, ter fé, Deus responde a sua oração. Então aprenda a realmente ouvir Deus. Aproveite que você e eu temos liberdade de estar num lugar como esse. E abre os teus ouvidos. E se aquilo que está sendo lido você crê que é a palavra de Deus, comece a falar no seu espírito: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu quero viver isso. Eu quero isso, Senhor. Eu quero viver um milagre. Se o Senhor fez aquele paralítico andar, o Senhor pode romper com a paralisia que existe na minha vida nessa manhã, seja ela qual for. Outra porta, irmãos, é a porta da ousadia. Porque ouvir a palavra, ouvir Deus, gera ousadia. O que é ousadia? É ter a coragem para agir. E muita gente não faz a vontade de Deus porque tem medo do que pode acontecer. Então nós podemos dizer que ousadia é a fé em ação. Você pode dizer que tem fé, mas se você não tiver ousadia, você não põe essa fé em ação. Por isso que Tiago irá dizer que a fé sem obras é morta. Mostra-me as tuas obras que eu te mostro. Mostra-me a tua fé que eu te mostro as minhas obras pela fé. Então você precisa entender isso, que às vezes o que te falta não é fé. Porque você já tem fé, você saiu da sua casa e veio até este lugar. Ou de repente você está me assistindo e você desistiu até de sair e falou assim: eu acho que eu vou ouvir aquele barbudo um pouquinho. Já é fé, irmãos. Você já tem fé. Falta ousadia. Falta você entender que essa ousadia é você fazer com que essa fé se torne algo vivo. E é você entender que essa ousadia fará com que você se movimente, fará com que você vá ao encontro do Cristo, aquele que já te abençoou com toda sorte de bênção. E um exemplo disso, vai lá em Lucas 18. Lucas 18. Verso 35. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35. Acharam aí? Amém? Acho que essa é a palavra mais rápida que eu vou pregar, irmãos. Lucas 18, 35 diz assim: quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão, ao que, irmãos? Ouviu o barulho do quê? Então existem outras vozes. Sim ou não? Que passava, ouviu o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. O que fizeram, irmãos? Disseram-lhe. Ou seja, ele não ouviu em primeiro lugar a voz de Cristo de forma direta. Alguém disse para ele, ele era cego. E ele acreditou. Então, não importa quem fala, o importa é de quem se está falando. Presta atenção. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E é interessante, né? Uma passagem tão conhecida aí. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Porque você precisa dessa porta chamada ousadia. E ela vem pelo ouvir. Ele estava quietinho. Ele ouviu a multidão e um andar, talvez alguém fale: rapaz, você viu aquele homem que faz milagre, o milagreiro está aí e tal. Ele ouviu e ele perguntou: o que está acontecendo? E disseram: Jesus de Nazaré está aqui. E aí, imediatamente ele foi ousado, porque mesmo cego, ele começou a gritar.
E quem sabe, né, irmãos, foi tateando, tropeçando em um, tomando empurrão de outro, e gritava pelo nome de Jesus, clamava pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, pelo ouvir, essa porta chamada ousadia, ela se abre. E a ousadia, como eu costumo dizer, é a fé em ação. E uma fé em ação não pode ser parado por nada e nem por ninguém. Porque sem fé é impossível agradar. Se Deus está se agradando de mim, imagina o que Ele não faz por mim, irmãos. Então é interessante porque Ele gritou. Ele gritou. E por que Ele gritou, irmãos? Ele ouviu o som da multidão. E não devia ser baixo. Mas quando ele soube quem é que estava ali, ele foi ousado porque ele precisava vencer um obstáculo. Esse obstáculo se chamava o som da multidão. Então, no meio, quando você abre os teus ouvidos para ouvir Jesus, para ouvir a sua palavra, virão obstáculos. Essa multidão pode representar vozes que você já tem dentro de você dizendo: você não é capaz, você não consegue, não tem jeito. Já oraram muitas vezes por você. O seu problema, o médico já disse, não tem solução. Talvez isso ou aquilo resolva, mas não é nada garantido. Talvez seja o inimigo mesmo falando: você não presta, Deus não gosta de você. Essa multidão representa um obstáculo. E eu e você, cada um de nós sabemos qual é o obstáculo, qual é o som da multidão que ecoa nos meus ouvidos e nos seus, tentando nos parar. Só que quando você é ousado, irmãos, tropeçando ou não, talvez sendo empurrado ou não, você continua focado. Você continua focado. Porque quanto mais a multidão falava, mais aquele homem gritava. Agora olha que interessante. Uma multidão de vozes não foi contra a voz de um só homem. E quem foi que venceu, irmãos? A voz de um homem. A voz daquele homem sobressaiu sobre uma voz da multidão. Lembre-se, ele estava ali sentado ou de pé, cego, e uma multidão estava passando. Amém? Estava passando uma multidão. Então imagine o burburinho. Você já gosta de feira? Eu gosto de feira. Mas quando está todo mundo falando é um negócio sério, sim ou não? Imagina uma multidão. E naquela época, esses vilarejos, todos eles, a rua principal era a rua do comércio. É como hoje, em qualquer cidade que você chega, a rua principal é a rua do comércio. Então está todo mundo ali falando, outros andando com Jesus, e toda aquela multidão não foi capaz de chamar a atenção de Jesus. Mas a voz daquele homem fez Jesus parar. Por quê? Deus não rejeita quando alguém é ousado na sua presença. Jesus parou e falou: traz ele aqui. E o milagre aconteceu. Então você precisa entender que era a voz de um homem contra a voz de uma multidão. Ou seja, a maioria não vence. Quem vence é aquele que é ousado para fazer em Cristo. A maioria pode falar o que quiser de você. Pode até dizer que nisso não vai dar certo, que você está louco. Mas se você for ousado, e você ouve Deus falar, e você ouve Deus falar de alguma forma, e você se levanta e fala mais alto, pode ter certeza, Deus para te ouvir. E aí quando Deus para e diz: Salomão, eu ouvi a tua oração, me pede o que você quer. Sim ou não? Deus não disse para ele: eu vou te dar isso. Deus disse: me peça o que você quiser. E ele disse: Senhor, me dá sabedoria. Ele foi muito inteligente, era um homem muito inteligente, irmãos. E Deus ficou tão assim com a ousadia de Salomão, que disse: além de sabedoria, eu vou te dar riquezas. Deus sempre te dá mais do que aquilo que você pede. Sempre, sempre, irmãos. Só que você tem que ser ousado. Ainda que tudo está dando errado, como eu gosto sempre de falar, eu sei que o meu Redentor vive.
Não importa o que aconteça, não importa. Não importa o que falam para você. Não importa que se mandam você se calar, não importa. O que importa é que você fala e clama pelo nome de Jesus e Ele vem. Ele vem, irmãos. Ele te socorre, como diz a palavra, Ele é o meu socorro bem presente no tempo da angústia. Não importa. O Senhor vem. E o Senhor veio e trouxe o milagre na vida daquele homem. Porque Deus perguntou: Salomão, o que você quer? Ele disse: sabedoria. Jesus perguntou: o que você quer? Ele disse: eu quero ver. Se ele fala assim: eu quero ser como o Senhor, ele seria. Mas ele foi pequeno. Irmãos, aquilo que Jesus fez era nada. E se ele dissesse assim: eu quero ser um dos teus discípulos, ele seria. Ele disse: eu só quero ver. Porque às vezes você não quer muito, você só quer que resolva aquele probleminha. E em nome de Jesus Ele resolve hoje. Aí é que está, cada um tem o seu, a fé, cada um exerça na medida que Deus lhe conceder. Porque a gente olha, lógico, irmãos, é um milagre, um cego enxergar. Mas diante do Todo-Poderoso aquilo era nada. Salomão foi inteligente, ele disse: eu quero sabedoria. Porque existe algo mais rico do que a sabedoria, irmãos. Se você ganhar dinheiro e não tiver sabedoria para administrar, em um ano você está falido. Mas quem tem sabedoria, tem tudo. Porque às vezes o que te falta não é fé, às vezes o que te falta não é condição, é sabedoria de como fazer. Então, essa porta abre pela ousadia. Aquele homem foi ousado, e a multidão era o obstáculo, e ele falou mais alto que uma multidão. Irmãos, humanamente falando, isso é impossível. Como é que uma pessoa fala mais alto que, vamos colocar assim, 1.000, 2.000 pessoas falando ao mesmo tempo? Isso era impossível, mas ele venceu, porque a fé é um dom de Deus. E essa fé, quando você é ousado, Deus para te escutar e o milagre acontece. Porque 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz assim: que Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Algumas versões dizem: nos dá poder, nos dá ousadia, amor e autocontrole. E isso, você pode dizer, faz com que o milagre aconteça. Deus não nos deu espírito de medo, irmãos, mas de ousadia, de temor, de autocontrole. Porque o cego não saiu dando cacetada em todo mundo. O cego não saiu dando, todo cego normalmente anda com uma vara, naquela época era um cajado. Ele não saiu batendo em ninguém: sai da minha frente. Ele só gritava pelo Senhor. Porque às vezes no meio da nossa cegueira, do nosso desespero, ao invés de sermos ousados, nós queremos bater em todo mundo que está à nossa frente, porque todo mundo é culpado, porque ninguém entende o meu problema, afinal eu sou cego. Então ele não bateu em ninguém, ele só gritou. Por isso que a palavra diz: crie, por isso falei. Tem que vir de dentro, irmãos. Não é um simples grito, é algo que vem do fundo do teu ser, como algum diz, do teu âmago. Então, Deus te fez assim, e Deus fica feliz quando você age com ousadia. Deus fica feliz, irmãos. Você já imaginou a felicidade de Deus, vendo aquele menino de 16 anos, com uma funda na mão, dizendo: eu vou te derrubar, homem de 3 metros. Você já imaginou, irmãos? Fala para mim, você que tem filhos, quando você vê seu filho fazer algo, você fala: meu, isso não é normal para a idade dele, como é que ele consegue? Você fica ou não fica feliz? Você já imaginou a alegria de Deus vendo um menino envergonhar um exército inteiro? Porque no meio de um exército de milhares, não ter um com fé, uma fé que fosse ousada, porque Davi ouviu o gigante, ele ouviu. Mas ele ouviu primeiro a voz de Deus, porque Deus tinha ungido ele. E ele disse: você vem? Eu vou até você em nome do Senhor. Então não é o teu braço, é o braço de Deus que está estendido sobre você.
Então, irmãos, o cego ouviu o som da multidão, mas com ousadia ele ultrapassou aquele som e alcançou o milagre. Amém? Então nós entendemos que os sentidos da audição e da visão são imprescindíveis para nos tornarmos testemunhas. Por isso podemos dizer que quando ouvimos a voz de Deus, somos levados à visão, abrindo as portas da fé e da ousadia para vivermos o milagre. E milagre é milagre, irmãos. Não importa o tamanho, milagre é milagre. Para a gente terminar, o que nós vemos aqui em comum? Nos dois casos o milagre aconteceu. Amém? Nos dois casos o milagre aconteceu. Só que é interessante porque o olhar abriu os ouvidos. O olhar daquele homem, daquele paralítico, abriu os seus ouvidos espirituais e o milagre aconteceu. Agora, os ouvidos do cego estavam abertos. E esses ouvidos abertos fez com que ele fosse ousado e clamasse pelo Senhor, e o milagre aconteceu. Então, o olho abriu os ouvidos e os ouvidos abriram os olhos. Ou seja, não importa o que você vive, o que importa é que Deus é um Deus de milagres. Ele quer se relacionar com você, Ele quer que você reconheça a voz dEle, Ele quer que você não duvide da palavra dEle. E não importa a sentença que os médicos um dia trouxeram, não importa aquilo que falaram a seu respeito, que você não é capaz, não importa o que aconteceu. Fixe os teus olhares no Senhor. Eleva os meus olhos acima dos montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Porque nós lemos assim: eleva os meus olhos aos montes. Não, Davi está dizendo que ele via acima dos montes. Por isso que alguns falam: olha para a cruz, olha para Jesus, não olha para os lados não. Enquanto Pedrão olhava para Jesus, ele fez algo impossível, desafiou a lei da física, um homem andar sobre as águas. Isso é milagre. Então, irmãos, alguém com os olhos fixados na palavra de Deus, fez com que os ouvidos espirituais se abrissem e o milagre veio. Alguém que era cego de nascença, vamos dizer assim, não sei se é o caso, mas eles tinham os seus ouvidos espirituais abertos, porque ele conseguiu discernir que o que se falava não era uma brincadeira, Jesus estava ali. E aí vem a pergunta: como é que ele sabia que Jesus era filho de Davi? Isso é fé, irmãos. Porque as escrituras diziam que um descendente de Davi seria rei sobre a terra, sobre Israel para sempre. E a fé daquele homem foi tanta que Deus deu revelação a ele, como deu para Pedro. Pedro disse: tu és o filho, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E Jesus disse: foi o Pai que te revelou em secreto. Como é que aqueles cegos sabiam? Às vezes você fica se perguntando: como é que ele sabia? Ele sabia. Como? Eu não sei. Eu sei que ele sabia que o filho de Davi, espiritualmente falando, estava passando. E hoje você tem 2 ouvidos, você que está aqui. Você tem 2 olhos que funcionam. E tem dificuldade de ouvir e de ver. E dizer: Senhor, hoje o meu milagre acontece. Então, irmãos, quando você ouve, você tem intimidade com Deus. Porque quando você ouve Deus falar, pode vir a voz que for, você diz: não, eu conheço a voz do Deus que eu sirvo. E o milagre acontece. Fica em pé no seu lugar. Se você puder, feche os teus olhos. Deixa que os teus ouvidos se abram espiritualmente falando nessa manhã. Acalma o seu coração. Feche os teus olhos. Sabe, deixa o Espírito Santo falar com você. Não se distraia, não fique preocupado com nada. Não olhe para o tamanho do seu problema. Olhe para o Deus que faz milagre. Milagre, irmãos, não tem tamanho. Milagre é milagre. Não fique pensando como, e sim que Deus pode. Porque é interessante, aqueles 2 homens
alcançaram algo de Deus porque eles decidiram ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, ou seja, quando você tem o direcionamento de Deus, irmãos, como cantou aqui, o leão jejua. Se te jogarem na cova do leão, Jesus está lá com você. Se a fornalha está quente, Jesus está lá com você. Eu vou me ameaçar de mandar embora, Jesus está lá com você. Me mandaram embora, Jesus já abriu outra porta para você. Não importa, hoje eu estou muito coach, né? Mas é assim mesmo, não importa. Não importa, Deus faz. O que Deus quer de nós é intimidade. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar conosco, irmãos. Então nessa manhã, eu não sei qual é o milagre que você necessita. Eu sei que o Deus que faz milagre, Ele continua fazendo. Não importa o tamanho, não importa se é algo para você pequeno ou grande. Agora é o momento. Aquele homem ouviu e gerou fé. O outro ouviu e gerou fé, que abriu seus olhos. Qual é o milagre que você espera de Deus nessa manhã? Pode ser físico, pode ser algo que você espera dele, um dom, não sei. Qual é o milagre que você espera? Enquanto você ouvia a palavra de Deus, o que o Espírito estava ministrando ao seu coração? Porque é aí que Deus está falando. Não é pelo que eu falo, é pelo que o Espírito fala ao seu coração. Porque nós falamos o quê? O Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Então não é simplesmente pelo que eu falo, mas é por aquilo que se agitou dentro de você. Qual é o milagre que você precisa? E se você quiser, em nome de Jesus, venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Se não, Jesus continua andando e a coisa continua fluindo, porque o rio segue o seu curso. Essa é a manhã que o Senhor separou, irmãos. Essa é a manhã. O Senhor fez coisas grandiosas. O Senhor fez coisas grandiosas. O que é que você precisa? Qual é a sentença? Talvez da medicina. Qual é a sentença? O Senhor tem poder, irmãos. Não sei, mas o Senhor pode. Se Ele fará, aí é Ele. Mas só de você ser ousado, alguma coisa já está acontecendo. Alguma coisa já está acontecendo. Nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui. E eu gostaria que somente os auxiliares pastorais e os pastores, não é? Aqueles que fazem parte da minha classe, vamos dizer assim, fossem orar. E os outros que já estão acostumados, fiquem de apoio. Essa é uma manhã, irmãos. E eu fico... quando o Senhor não me deixa escrever muito, e eu fico a semana inteira angustiado, porque eu não gosto de deixar as coisas para cima da hora, e Ele não deixa fazer nada, e aí vem um monte de pensamentos, muitas ideias, e aí você tem um dia corrido, aí você vai dormir 1h da manhã e acorda às 3, nem dormiu, só cochilou, e começa a fazer algo, e dormindo em cima e digitando. Eu falei, Deus está nesse negócio. O Senhor é um Deus de milagres, irmãos. O Senhor é um Deus. O Senhor pode.
Não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Não limite Deus. Não se preocupe se sou eu ou quem vai orar por você. Só se preocupe em ouvir o que Deus está falando. Você que vai orar, peça ao Espírito Santo direção. Realmente seja um canal de Deus na vida dessas pessoas. Amém? E você que está aí no teu lugar, interceda por aqueles que estão aqui, por nós, enquanto oramos pelas pessoas. Amém? Aleluia. Aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. A tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz a luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a sua. A tua, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo.
Jesus é tudo pra mim. Podes falar, Senhor, estou ouvindo. Eu quero ser teu amigo, enquanto as pessoas não te escutam, nem querem saber de ti. Estou aqui, preciso te ouvir. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, contigo eu quero parecer. Jesus, eu não mereço, mas sei que foi o Senhor que quis ser meu amigo primeiro. Podes falar, Senhor, estou ouvindo. Eu quero ser seu amigo, enquanto as pessoas não te escutam, nem querem saber de ti. Estou aqui, podes te ouvir. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, contigo eu quero parecer. Jesus, eu não mereço, mas sei que foi o Senhor que quis ser meu amigo primeiro. Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, contigo quero parecer. Jesus, eu não mereço, mas sei que foi o Senhor que quis ser meu amigo primeiro. Que foi o Senhor que foi ser meu amigo primeiro. Você que está no seu lugar, por que você não levanta suas mãos e diz: Senhor, fala comigo nessa manhã. Abre os meus ouvidos, Senhor. Eu sou a tua ovelha, Senhor. O Senhor é o meu pastor. Eu preciso reconhecer a sua voz, Senhor. Fala comigo, Senhor. Transcende o meu querer, transcende, Senhor, as minhas expectativas. Mas eu preciso ouvir a sua voz nessa manhã, Senhor. Que os céus se abram sobre nós nessa manhã. Quero escutar tua doce voz, rompendo o silêncio em meu ser, que me faria estremecer, faria chorar ou sorrir, cairia rendido ante a ti, não poderia estar ante a ti,
escutar teu falar, sem chorar como criança, e passaria um tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais, não poderia estar ante a ti, escutar teu falar, sem chorar como criança, e passaria um tempo assim, sem querer nada mais, sem querer nada mais, sem querer nada mais, a não ser escutar teu falar. Escutar teu falar, sem chorar como criança, e passaria um tempo assim, sem querer nada mais, a não ser escutar teu falar. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Diga assim: Pai, Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar.
Aleluia. 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 Adorar, Senhor. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Graças te damos nessa manhã, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque pela tua misericórdia em Cristo, o Senhor ainda nos visita, Pai. Obrigado, Pai. Deus, que cada um possa sair daqui com seus ouvidos espirituais abertos para ouvir e ousadia para praticar, Senhor, a tua palavra e os teus ensinamentos, e que eles vivam, Senhor, e veja o milagre, que essa seja uma semana de milagres, Pai, em nome de Jesus. Pai, assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos em paz aos nossos lares, livra-nos, Senhor, dos homens maus, livra-nos, Senhor, de todo acidente, de todo embaraço, de toda confusão, que todo aquilo que vem como confusão essa semana, que seja dissipado pelo poder que há no teu nome, Jesus, e que as portas sejam abertas, Pai, e que os teus filhos possam ver e viver, ouvindo dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém, irmãos. Aleluia. Aleluia.